Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Confabulações de uma Assistente Social. Hoje, dando sequência aí à temática do suicídio, vamos apresentar o nosso quarto vídeo. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar os aspectos societais relacionados à questão do suicídio, né, que afetam, então, a nossa subjetividade. Eu sou Marcela Spinardi, psicóloga, mestre em psicologia e professora do curso de psicologia também. Estou aqui com a professora Uliana. Olá, como a professora Marcela falou, sou Iliana, sou professora e assistente social, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os elementos centrais que nós consideramos que afetam também a subjetividade dos indivíduos, né? Da sua relação em sociedade, dos seus vínculos, da sua qualidade de vida. Para o serviço social, nós costumamos considerar 3 elementos muito significativos que determinam algumas questões na vida em comunidade e dos seres sociais, né? Que seriam o gênero, a raça, a etnia e a classe. Então, é importante a gente entender de que modo esses 3 eixos se relacionam com a qualidade de vida e que podem impactar e trazer consequências como, por exemplo, o suicídio ou as ideações suicidas. Primeiro, a gente tem que entender que nós vivemos numa sociedade capitalista. O que significa? A forma como nós nos organizamos coletivamente em sociedade, ela reflete na forma de vida que nós temos em família, com os amigos, os acessos que nós temos a serviços, a bens. Então, na sociedade capitalista, a lógica de organização ela está baseada no lucro, né, na exploração do trabalhador. Então, o que nós chamamos de mais-valia, aquilo que é apropriado pelo capitalista em relação ao que foi produzido pelo trabalhador. Então, o valor não pago a esse trabalhador por seu trabalho. Então, esse valor é o que é apropriado, ou seja, a riqueza ela é produzida coletivamente, socialmente. Né? Todos trabalhamos e produzimos bens, serviços, mas na hora de se apropriar de toda essa riqueza cultural, financeira, de lazer, todos os serviços possíveis, isso não é apropriado coletivamente, né, enquanto gênero humano. Há uma distinção, uma desigualdade entre os grupos. Então, essa desigualdade, ela vai trazer consequências na vida das pessoas. Tá? Então, nós vamos perceber, como nós vimos na pesquisa que apresentamos na aula sobre os dados, né, sobre o nosso bate-papo sobre as estatísticas relacionadas ao suicídio, nós vimos que um percentual grande no mundo de suicídios ocorre em países com população de baixa renda, né, com público de baixa renda. E aí, para isso, nós temos que falar de algumas condições mínimas de vida que vão gerar essa qualidade, né, para o trabalhador, para a sociedade. Então, a gente tem que falar aí da dimensão do trabalho e renda. O que nós estamos vendo? De que forma nós, trabalhadores, né, que vivemos do nosso trabalho, nós conseguimos acessar moradia, alimentação, poder desfrutar de um cinema, de um passeio, uma viagem, tudo a partir do nosso trabalho. Então, daquilo que nós tiramos do nosso trabalho, que é o salário, a nossa renda. E Juliana, isso que você está falando me lembra muito de uma questão que, quando a gente fala em saúde, né, e aí fazendo um link, né, questão suicídio, né, saúde, que acho que a gente pode, né, apesar de estar entendendo esse fenômeno como um fenômeno social, acho que a gente não necessariamente precisa perder a dimensão da questão da saúde, né, e para falar de saúde, essa sua fala me remete muito às condições, né, aos determinantes sociais de saúde, e aí eu estava me lembrando um pouquinho disso, né, o que é que nós chamamos de determinantes sociais da saúde, né? As condições em que uma pessoa vive e trabalha, né? Então, quais são essas condições? E aí, quando a gente fala de condições, a gente está falando de fatores sociais, culturais, econômicos, raciais, né, psicológicos, tudo isso englobado dentro dessa discussão, né? Não estamos falando exclusivamente de uma condição financeira, de uma condição material, apesar de que ela também vai influenciar,
Porque quando a gente pega as estatísticas em relação ao suicídio, né, a gente observa que em alguns momentos, alguns trabalhos apresentam o que nós chamamos de fatores de risco. E quando nós vamos analisar esses fatores de risco para o suicídio, né, para que uma pessoa venha aí a fazer uma tentativa, ou de fato, né, o ato deliberado do suicídio, o que é que a gente vai observar? Quais são esses fatores de risco? Baixo status socioeconômico, desemprego, violência, uma sociedade individualizada, né? Então, estou trazendo alguns dados, não são apenas esses, né? Mas estou trazendo alguns elementos para a gente começar a pensar essa questão do suicídio dentro dessas condições de desigualdade também. Né? Porque por que que a gente vê, como a gente já trouxe no terceiro vídeo, a população negra sendo mais afetada ao suicídio quando comparamos com a população branca? Né? Será que tem aí uma questão individualizada, né, dos negros, ou será que nós estamos tratando, né, desse e devemos, né, tratar esse dado como algo num aspecto mais amplo? Né? Quais são aí as questões, né, de desigualdade que essa população, por exemplo, negra, está sendo, né, colocada quando nós comparamos a branca? Então, a gente falou de desemprego. Né? Qual é a maior parcela de população desempregada, né? Quando a gente busca esse recorte racial? Ou mesmo no subemprego, né? Exatamente, estão no subemprego, né? Quando a gente vai avaliar os cargos de gerência dentro das grandes empresas, dificilmente encontramos um negro, né? E acho que estamos trazendo, né, um recorte racial, mas ele também não é o único que a gente deve trazer, né? Todos esses outros fatores que a gente foi colocando, né, e que você colocou também, do gênero, né, da classe, acho que são importantíssimos para a gente fazer essa análise em relação ao suicídio. Sim, porque está atrelada à ideia da coletividade, né? Apesar de vivermos numa sociedade individualista, né, que é a sociedade capitalista, a gente vai precisar reconhecer o elemento que parece ser individual como algo coletivo. Então, o que você falou, morre-se mais pessoas negras, homens jovens negros por suicídio, e quem está mais sujeito às condições de desigualdade, a condições precárias de vida? A população negra. No Brasil, a população negra se destaca nesse elemento de desigualdade, que é histórico, né, que a gente já falou sobre isso também no outro vídeo. Então, a gente precisa entender que a questão do acesso à renda e ao trabalho de qualidade, o trabalho seguro, né, vai poder permitir que a gente acesse elementos centrais que são colocados pela professora Marcela, né, dos determinantes da saúde, que são, por exemplo, a alimentação, viver num local que tenha saneamento básico, tenha infraestrutura mínima, que é essa relação que a gente tem com as condições de vida. Então, se eu estou numa situação de rua, numa situação de insegurança, se eu não tenho acesso à saúde, um trabalhador formal, eventualmente tem plano de saúde, ou tem uma maior escolaridade para acessar ali condições de educação que permite que ele acesse de uma maneira diferenciada também até a saúde pública, né? Nós vemos nessas imagens aí a extrema desigualdade, a expressão da extrema desigualdade. Já tive casos em que eu ouvi das pessoas de grupos populacionais nos atendimentos que em algum momento não foram bem atendidos, e aí desistem de retornar para o atendimento, ou sequer foram recebidos para atendimento no ambulatório de saúde, numa unidade básica de saúde. Então, como dizer que isso não vai afetar a sua subjetividade, seu reconhecimento enquanto pessoa, enquanto cidadão, né, enquanto qualidade de vida? Semana passada, dia 26, saiu uma reportagem no G1 que vai tratar da questão da escolaridade e como ela impacta a qualidade de vida, né? Ela vai fazer o estudo mostrando que na pandemia há um aumento da evasão escolar, né? As pessoas estão apresentando mais quadros de angústia, de depressão, e um dos fatores que eles pontuam nessa reportagem é que há uma redução da expectativa de vida para quem tem menor escolaridade,
quem não conclui o ensino básico, né, a educação básica, que é até o ensino médio, tem a redução da expectativa de vida de 77,1 anos de idade para 72,7. Então, olha como isso é sério, né? De que modo essas pessoas estão vindo a falecer, né, não estão dessa representação, né, porque é uma estimativa, que essa estabilidade vai impactar em como ela acessa moradia, saúde, né, essa qualidade de vida vai ficar precarizada. E está associada à sua dimensão de classe social, né, de população empobrecida, de população residindo em condições periféricas e talvez insalubres. Então, a gente precisa entender isso. E isso precisa ser combatido através de políticas públicas, enquanto nós não constituímos uma outra forma de viver em sociedade, né, superando a sociedade capitalista. Você sabe que você estava trazendo um pouco de um relato aí, né? Enfim, em relação à sua vivência profissional, e aí eu me lembrei de um relato que não é algo específico da temática de suicídio, mas acho que cabe a gente trazer para fazer uma análise, né? Já que estamos nesse momento de pandemia da Covid-19, né? E aí uma colega compartilhando, né, um relato comigo num sentido de foram fazer um atendimento eu não me recordo agora se um grupo ou uma pessoa em situação de rua, né? Então, população em situação de rua, e aí uma pessoa verbalizou, né, que a pandemia tem sido ótimo, tem sido excelente, porque pelo menos agora nós estamos sendo olhados, nós estamos sendo vistos, né? Então, quando a gente traz esse tipo de relato, né, a gente pensa, vamos fazer o isolamento, né? Enfim, porque temos uma casa, enfim, mas essa não é uma condição dada para todos, né? Dentro dessa sociedade capitalista, nós temos esse tipo de desigualdade de um direito básico, né? Que é o direito à moradia. Né? Então, como é que essas questões vão impactando, inclusive nas questões da subjetividade, e que podem levar também aí a um risco de suicídio, né? Então, a população, né, a população de situação de rua, né, foi a que mais morreu por conta, por exemplo, do Covid, né? Não sei se esse dado é um dado exato, mas quando a gente escuta isso, parece que não, são eles, né? Não somos nós, mas vamos olhar por trás desse relato. O que é que esse tipo de dado traz para a gente analisar? Né? Olha só, uma situação de não moradia, numa situação de pandemia, né? E aí vem alguém e fala que as pessoas estão nessa condição porque elas querem, porque se elas quisessem, elas não estariam, né, submetidas aí, dormindo na rua, né? Absurdos que nós vamos ouvindo e que só reforçam também, né, esse lugar de exclusão, esse lugar de marginais, né, de estar aí à margem de um determinado lugar. Acho que falta aí dois elementos importantes quando a gente pensa, até inclusive numa categoria profissional, né? Que é a empatia e que é o compromisso ético-político, né, da profissão. Porque a gente tem que trabalhar a partir da garantia de direitos para efetivação, para ampliação. E esse tipo de discurso, ele vai legitimar a desumanização das pessoas, né? Então, elas viram números, elas deixam de ser importantes, parece que vão se tornando seres humanos descartáveis. Viviane Forster, que ela vai escrever sobre um livro sobre o horror econômico, ela fala isso, né? Em que ponto nós estamos chegando a tratar as pessoas como seres humanos descartáveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para trabalhar para a criação de políticas públicas, centros de acolhida, de atendimento, uma mudança de cultura e pensamento, para que não afete todos esses elementos e leve tanto a morte pela falta de acesso a serviços públicos, quanto pelo suicídio, né? Então, de fato, esse período do Covid, como é que uma pessoa, por exemplo, que está em sofrimento, que está precisando ficar mais isolada, consegue se isolar numa casa de um cômodo de 6 pessoas, né? Como é que eles vão ficar em casa protegidos da Covid se precisam trabalhar, né? Associando essa dimensão, Marcela, do trabalho e a questão de gênero e a própria desigualdade, elas são indissociáveis, né? Gênero, classe, raça, eu acho que não tem como a gente fazer uma análise recortada, mas a gente está trazendo para poder ressaltar
alguns elementos de cada uma dessas dimensões. O gênero, a gente percebe, né, tem vários estudos que vão demonstrar que a de condição de gênero, né, movimento LGBT, que é a mais, as mulheres, elas sofrem mais com elementos de desigualdade. As mulheres chegam menos a cargos de liderança. Nós somos uma ínfima minoria nos cargos, por exemplo, de posição política, né, deputadas, senadoras. Então, nós não temos uma representação, inclusive política, no seu sentido formal, né, partidário, para nos representar dentro dos nossos interesses. Então, aí nós vemos uma série de homens brancos legislando, ricos, em geral, legislando sobre a condição de vida, de saúde dos corpos das mulheres, das pessoas trans, e ouvindo, né, nesse processo, uma série de agressões nas falas daqueles que deveriam nos representar, né, no sentido de opressão. Nós vivenciamos a violência cotidiana, tanto no discurso, quanto na própria vivência, né, no contato, até os nossos corpos são invadidos, né? Que mulher nunca sofreu algum tipo de assédio, de violência, de abordagem agressiva, de desrespeito? Né? Que transexual, que homossexual nunca se sentiu ameaçado, se sentiu inseguro? Né? E como é viver na insegurança, como é viver no medo, como é viver numa linha do limite do invisível e do ser agredido, né? De ser visto a partir do contexto que meus corpos são públicos e podem ser tocados, agredidos, controlados. Né? Então, isso também é um elemento que causa sofrimento, né? Que causa um processo de não identificação, é um processo de não pertencimento, falta representatividade. Né? Então, nós precisamos ocupar alguns espaços extremamente importantes para a gente tentar superar essa condição de violência e desigualdade que afeta a nossa saúde física e mental. Muitos elementos para colocar para a gente, né, professora, na dimensão do gênero. Né? Isso, eu queria só fazer uma interseccionalidade com a questão do trabalho, né? E lembrar que nesse momento, na pandemia, estamos aqui trabalhando, no nosso caso, né, em home office, como muitas outras mulheres, né, que estão aí também ao redor do Brasil, dando continuidade de seus trabalhos dentro de casa, e que aí parece que esquece, né, que existe outra dimensão, né, do trabalho, como, por exemplo, cuidar dos filhos, né, parece que o trabalho, né, o trabalho exige, e aí parece que a gente não tem essa outra parte da vida, né, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, né, temos isso, e vamos lembrar que esse cuidado está majoritariamente nas costas da mulher, né, então esses impactos, acho que essa questão do trabalho, né? Quantas horas a mais nós trabalhamos dentro de casa, comparado aos homens? Sim. Tem até uma arte que está circulando na internet, não sei se você chegou a ver, que assim, é cômica, mas é a representação do real, né? E tem lá a sua tristeza em representá-la. Que eles colocaram lá o home office, né? Em vez do home office, o home office. Então, o rapaz lá com a mesinha, tranquilinha, trabalhando. E a mulher office, né? Então, aquela segurando a criança, segurando a sacola de compras, com o telefone, no computador. Então, assim, múltiplas tarefas. O que também tem vários estudos que mostram isso, né? A carga horária de trabalho da mulher diária e a carga horária não remunerada dos trabalhos que ela faz em casa, porque não há uma equidade de gênero. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, educação sexual, para uma dimensão da prevenção, da proteção da criança, para eventuais assédios, violências, quando nós vamos discutir igualdade de gênero, para que as pessoas entendam que não está dado em sua natureza que mulher tem que lavar louça, não está dado pela biologia que só mulher cuida da criança. Isso é uma construção social que nos colocou num papel de subordinação que está relacionado ao perfil patriarcal que nós temos, capitalista patriarcal. E, então, nós precisamos
sim, dentro dos espaços educacionais, entre os espaços de educação não formal, inclusive, construir o pensamento e o diálogo para a compreensão de que nós precisamos equalizar essas tarefas. Nós precisamos reconhecer que há uma dimensão do cuidar que ela não é só do feminino, ela é do gênero humano. Então, as tarefas com cuidado com a casa, com os filhos, elas precisam ser equilibradas, serem feitas de modo compartilhado entre homens e mulheres, enfim, entre os casais, né? Mas, por um outro lado também, a gente não pode deixar de destacar que, em relação ao suicídio, né, as mulheres aparecem nos registros como maior número de tentativas de suicídio. Os homens aparecem no índice maior de suicídios. E aí também há uma dimensão de gênero que a gente não pode deixar de falar, porque o machismo, a construção de sociedade machista, ela afeta também o homem em sua subjetividade. Se a gente for fazer a intersecção, como a professora estava falando, com o trabalho, nós vamos pensar o quê? Uma sociedade conservadora vai dizer que o homem é o provedor da família, aquele que tem que dar conta de todas as dimensões financeiras da casa. O homem não pode chorar, quem cuida da criança é a mulher, e o homem não pode expressar sentimento, afetividade, ele tem que ser uma potência financeira em trabalho, ele tem que dar conta. A sociedade conservadora vai dizer isso. E como é que como que fica esse ser homem, né, num papel como esse que foi atribuído pela sociedade conservadora e tão cruel, tão machista, para um homem que num período de pandemia não consegue trabalho? Falta uma política pública de garantia de emprego e renda. E aí, uma crise mundial, no meio de uma pandemia, como que você vai dizer que não ter trabalho, não tá gerando renda, né, esse homem não gerar renda, é uma responsabilidade individual? Trata-se de um contexto coletivo, social e político-econômico. E aí, como que fica essa subjetividade desse homem que não é homem, se for considerar os elementos? Porque ele está emocionalmente, né, fragilizado, e não poderia estar, o homem é forte, né? Ele não está trazendo a renda, não está mantendo a casa, como não? Um homem, para ser homem, tem que alimentar aí o contexto da família financeiramente. Então, todos esses equívocos na construção da identidade masculina, ela causa eu tenho que ser agressivo, esse também é um outro mito sobre a identidade masculina. Então, a gente precisa começar a falar sobre masculinidades e desconstruir que essa masculinidade agressiva, inclusive, é o homem, né, que não condiz com o tipo de sociedade que a gente precisa construir, né, professora? Com certeza. Isso, né? Também. Com certeza. Acho que são aí discussões que, quando nós falamos sobre suicídio, né, muitas vezes a gente quer um algo pronto, né? Uma receitinha aí de bolo de como lidar com isso, né? Essa demanda apareceu, e agora, enquanto profissional, como é que eu trabalho isso, né? Mas eu acho que essa construção, ou então desconstrução, né? É diária. Se a gente quer uma sociedade com menos suicídio, a gente precisa olhar para essa dimensão do machismo, né, para essa dimensão do gênero, da questão da desigualdade, os fatores econômicos, sociais, enfim, tudo isso que a gente foi pontuando agora, né? E a gente, com certeza, e a gente tende também a falar bastante sobre a temática em setembro, né? E tendo em vista o Setembro Amarelo, né? Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ter o ano inteiro, né? Essa construção dessa sociedade, porque se a gente está observando o número crescente, né, que as estatísticas trazem para a gente desse suicídio, né? E aí a gente trata esse dado como um dado antinatural, como um dado que choca, né? E é chocante de fato, mas a gente precisa entender que somos produtos e produtores dessa sociedade. Né? Ao mesmo tempo que somos produzidos por ela, nós produzimos essa sociedade. Então, o que é que nós estamos produzindo enquanto sociedade que, inclusive, permite esse aumento em relação ao número de suicídio? Né, que permite, então, que essas pessoas estejam aí cada vez mais esgotadas, né, cada vez mais despedaçadas em suas vidas,
né? E utilizando, então, aí, como saída do sofrimento, o suicídio, né? Não é algo individual, é um problema social. Sim. Somos sujeitos históricos, né? Então a gente precisa também considerar esses elementos. E aí, para fechar esse eixo, eu só quero destacar também a questão das identidades sexuais, né? E das orientações sexuais, que são questões, elementos também que são. Tem sido, na verdade, eu vejo que há uma intensificação nesses últimos 2 anos, que a gente vinha numa crescente poder discutir diversidade sexual e de gênero. E nesses últimos 2 anos eu tenho visto uma opressão, uma ampliação da opressão em relação a essa população, né? E isso no sentido tanto do discurso quanto da agressão, da violência no contexto do real, assim, das relações. E até, como eu posso dizer, até num contexto de controle, né? Você vai se lembrar da propaganda do Banco do Brasil, que foi tirada do ar porque mostrava pessoas trans, né? A gente tem visto aí pessoas agredidas, contextos de relatos que não conseguiram, que sequer seguir adiante no processo de seleção para trabalho, porque são pessoas ou homossexuais ou trans, né? Como eu vou viver bem se quem eu sou não é aceito pela sociedade? Por uma ideia de mera biologia. E se for olhar no contexto biológico, há uma série de conexões, né? Lendo um pouco sobre isso, né? Conversando com uma professora amiga, que é uma professora trans, ela mostra isso, né? A gente tem uma diversidade, inclusive genética. Tanto que nós não teríamos aí, por exemplo, o intersexo, né? Se fosse uma questão de apenas da dimensão do macho e fêmea, né? A questão ele é apenas dos elementos reprodutivos. Nós temos pessoas intersexo, então que não tem necessariamente uma predominância de um órgão masculino ou feminino, né? Às vezes aparece o sexo ambíguo, né? Com ambos os sexos. Então, a gente tem que entender que até a natureza é diversa, né? Como é que a gente vai falar que não é diverso também a construção das próprias identidades? Quem vai dizer dessa identidade é quem vivencia essa identidade, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com o diverso. Eu acho que foi diverso do que nós temos como referência, né? Nos foi dado como referência desde a infância, que é o masculino, o feminino, o azul e o rosa. E aí, quando surge algo que difere daquilo que nos foi posto socialmente, nós não trabalhamos com a compreensão desse processo de mundo, de uma visão ampliada e inclusiva. Choca. Né? Então, eu acho que a gente tem um professor que ele fala sobre isso, ele é um catedrático da PUC, mas ele fala no contexto da pessoa com deficiência. Ele fala que o direito da pessoa, o direito da inclusão, né, na escola, por exemplo, de uma pessoa com deficiência, não é um direito individual da pessoa com deficiência, é um direito coletivo de convivermos com a diversidade. Né? Não pode, a diversidade não pode estar apartada, nós fazemos parte desse contexto de diversidade também. Então ele fala, a gente não sabe hoje em dia, na nossa ignorância, né, no nosso capacitismo, de lidar com a população que tem a deficiência, porque a gente não conviveu. Quantos alunos nós tivemos, coleguinhas de escola que tinham deficiência? E assim, eu entendo esse processo também da gente reconhecer a diversidade de gênero e de orientação sexual, de modo mais amplo. A gente agora está conseguindo entender dos direitos, das liberdades, e aí essa convivência ela vai ensinando o quê? Por que para eu estar confortável no meu quadradinho, né, na minha mentalidade quadradinha, o outro vai ter que sofrer por minha causa? Né? Por que eu tenho que ser a causa do sofrimento do outro? Então, eu discuto muito isso com, né, os adolescentes, com o público com o qual eu trabalho. A gente tem que aprender a trabalhar a compreensão da diversidade e a valorização da diversidade. A riqueza humana está na sua diversidade, né? Bem, aí passando para o último item dessa atividade, né, desse encontro, né, do elemento que a gente estava trazendo ali dos 3 eixos, nós temos aí a raça e etnia, que aí o grande desafio é combater o racismo estrutural que a gente já vem falando. Por que esse elemento é importante no Brasil? Porque a nossa sociedade se construiu a partir de elementos racistas, a partir de uma base de opressão da população negra. A riqueza foi construída a partir disso. A não distribuição da riqueza socialmente construída, ela tem um elemento agravado que coloca
a população negra no não acesso, não pertencimento, não identificação, não tem espaço. É dado a ela somente o limite do não. Então, o que ela pode acessar, né? A população negra, se a gente for analisar os dados, como nós vimos nos outros slides, encara aí um processo de escolaridade menos ampla do que a população branca. Isso está colocado numa correlação, por exemplo, com o trabalho, né? Começa a trabalhar muito cedo para conseguir prover, contribuir no provimento da manutenção da família, né? Da subsistência familiar. Nós temos elementos que mostram, por exemplo, que o que a mulher negra é a que menos recebe, é a que vivencia a maior desigualdade em termos de renda no Brasil. É a mulher negra que sai no seu período, num período de pandemia, levando a sua criança, expondo o filho, porque também não tem condições, renda ou uma segurança de trabalho, de um auxílio que seja político, do governo federal, estadual, municipal, que seja suficiente para mantê-la em casa com a sua família. Né? E aí ela tem que se deslocar para um local onde nós vimos aquele caso e nós comentamos, né? Em que a elite branca que a contrata não sai para passear com o próprio cachorro, e aí deixa a criança, ela tem que deixar a criança, o filho dela, em uma situação desprotegida para levar o cachorro da primeira dama, né? Porque no caso ali da história ocorrida nesse ano foi com uma primeira dama de município. E a criança cai do prédio. Quem está morrendo na periferia? É a população negra, em sua maioria. O que nós vemos? A desvalorização. Nós vemos que, por exemplo, a desvalorização da beleza negra, da memória da cultura afro-brasileira, e são todos elementos de desvalorização justamente para colocar numa condição de subordinação. E professora Williana, acho que só para finalizar, né, eu queria colocar só mais um ponto para a gente discutir, né, não que ele seja tão simples, mas acho que ele é importante, da gente falar da necropolítica, né, dessa política de morte aí, né, então, necropolítica, necro vem dessa palavra, né, então, e aí eu fico me questionando muitas vezes se, inclusive, quando a gente discute a temática do suicídio, a gente não está discutindo um projeto também, um projeto político de morte de uma determinada parcela da população, da parcela da população que sofre para se alimentar, que sofre para ter uma escolaridade digna, né, decente, uma escolarização de qualidade, para ter um emprego também que possa proporcionar, né, um emprego digno, um emprego que não seja uma exploração no sentido, né, de praticamente aí você trabalha para ter o mínimo, né, você não consegue garantir nada além do mínimo, muitas vezes nem é o mínimo, né, com aquilo que você ganha do seu emprego. Então, acho que eu não podia deixar de falar, né, o quanto, em alguns momentos, eu penso que essa sociedade que nós estamos produzindo permite essa política de morte de uma determinada parcela. Essa necropolítica é um projeto em andamento, um projeto que está se prestando a algo, digamos, a um interesse, né? Existe um interesse por trás de manter a população nesse sentido e que ela morra de fato, né? E que ela seja atingida por isso. Né? Esse é o interesse, esse é o objetivo, digamos assim, dessa política de morte, pensando em parcelas da população. Sim, é para manutenção do privilégio branco, né? É difícil abrir mão dos privilégios. Então, a sociedade ela é pautada nessa condição. Quando se fala em meritocracia, a gente fica claro que, na verdade, não existe meritocracia. Você só tem mérito se você tem condições iguais, equivalentes para concorrer, para competir, para disputar, enfim. E aí é sempre nessa ideia também da disputa, né? A gente não tem uma sociedade constituída para a cooperação, para o cuidado coletivo. E é sempre para competir, concorrer e entender que o outro está tirando um privilégio meu. Né? Atuando na educação, eu já cheguei a atender uma ligação de uma mãe que, quando houve a inclusão, começou a se fortalecer a reserva de vagas nas instituições de ensino, ela ligou
e ela se queixou da redução de vagas que prejudicaria o filho dela no processo seletivo, né? Porque estava reservado vagas para estudantes de escola pública, estudantes negros, estudantes com deficiência. Então, olha como é o entendimento de que há um direito aí colocado do privilégio dela estar dado, e como é que ninguém vai tirar isso? Então, que mérito tem? Porque, na verdade, as políticas de ações afirmativas, elas vêm justamente para pautar, para resgatar as injustiças históricas, né? As desigualdades que foram socialmente e historicamente produzidas. Elas são um paliativo, mas precisa de grandes transformações ainda de estrutura para o reconhecimento dessa dimensão da raça e etnia no Brasil. Semana passada, o trainee da Magazine Luiza, né, que foi também aí, acho que uma notícia que saiu, repercutiu, né, bastante, e várias pessoas chegaram, né, a comentar, acho que ficou aí em alta na mídia, né, indignadas, tirou a vaga dos brancos, né, como é que pode, né, como é que pode a gente se acomodar, né, historicamente, numa situação em que as pessoas negras não ocupam esses lugares, né? Acho que o discurso está completamente invertido nesse sentido, né? A gente se choca, né? A gente observa pessoas se chocando ao ver um trainee voltado a essa população, mas não se choca, né? De perceber que, historicamente, se a gente for pegar aí os trainees até do próprio Magazine Luiza, né? Ou de outras empresas, a gente vê aí a população majoritariamente branca. Ou não negros, né? Ou não negros ali nas imagens, né? Mas é interessante porque, assim, e aí o discurso veio da legalidade. Nossa Constituição, na verdade, ela tem um elemento muito bacana. Ela realmente, não é à toa que ela foi nomeada Constituição Cidadã. Ela fala que nós devemos tratar os iguais como iguais, e os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, ela reconhece que nós somos um país que tem desigualdades, e aqueles que vivenciam essas desigualdades precisam ser atendidos para a superação delas, para que daí sim você possa falar em igualdade, né, entre todos os cidadãos. E as políticas de ações afirmativas, elas vêm nesse sentido, de trazer representatividade. Eu trabalho com jovens, né, com jovens negros, com jovens que também trabalham pela valorização da igualdade racial, e eles trazem relatos muito significativos do quanto eles são parados pela polícia, né? Um aluno chegou a ser parado 4 vezes numa semana pela polícia e tomou geral, por ser negro. Né? Como que isso afeta a vivência? Você está aí super de bom humor, indo para a escola, e assim suas coisas jogadas no chão, né? Sua mochila desmontada, 4 vezes numa semana. A questão de você não se reconhecer num programa de TV, numa propaganda, isso vem mudando, felizmente. Né? De se reconhecer no espaço, numa escola em que você não tem 50% de professores negros, que você não tem colegas na sala, 50% no mínimo, né, de alunos numa sala negros. Então, você se sente bem no espaço. Imagine você chegando no espaço que você não se sente identificado. É difícil você permanecer. Então, isso também causa uma dimensão de exclusão e né, consequentemente, pode afetar aí quem nós somos e como nós decidimos sobre a vida, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e trabalhar na construção de coletivos, na construção de atividades educativas que abordem e desvelem esses contextos de realidade, de gênero, raça e classe social. Né? Não pode colocar como algo dado e natural. Então, nosso papel é abordar isso também com quem nós trabalhamos. Eu acho que essa é a mensagem que fica central da atividade de hoje, né? Vamos desconstruir e pensar possibilidades para essas 3 dimensões que nós trouxemos. Com certeza. Encerramos, então, por aqui o vídeo de hoje. Fiquem atentos que no próximo vídeo nós abordaremos os fatores de proteção relacionados ao suicídio. Não percam, gente. Obrigada pela participação, pela presença aqui com a gente hoje. Até lá.